A paz do Senhor! Graças a Deus por esse privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar, por favor, se você puder. Então oremos. Senhor, Pai amado, Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu te apresento, Senhor, este culto de meditação, de leitura, de aprendizado da palavra do Senhor. Porque, na verdade, Pai, é um culto onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E neste momento que há de ser anunciada a sua palavra, Senhor, a esta pessoa do outro lado, dentro deste lar, neste carro, Senhor Deus, dentro do ônibus, na escola, seja onde tiver, Senhor, esta pessoa ouvir a mensagem que será anunciada neste momento, até no hospital. Senhor, ó Deus querido, que todas as distrações, Senhor, que houverem, ó Deus, em volta, elas não, ó Pai amado, prevaleçam, Senhor, tirando a atenção, a concentração, ó Deus, e com que, ó Pai, a sua palavra, ela cumpra o propósito para qual o Senhor a designou, Senhor, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor, deste ouvinte da sua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, leva a paz, Senhor, para este lar, para esta família, Senhor, para este coração angustiado, ansioso, aflito, em seu santo nome, que a paz que excede todo o entendimento, reine no coração, na mente, no lar desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, graças a Deus por esse privilégio. Que maravilha poder estar com você aqui hoje, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero, assim, compartilhar com você em 1 Samuel, capítulo de número 15, e o versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esta palavra poderosa que iremos meditar hoje, né, na qual o tema de hoje é obedecer é melhor do que sacrificar. Né? E o texto já diz tudo, né? Nos primeiros versículos deste capítulo de número 15, nós vamos perceber do que se trata o versículo de número 22. Porque aqui, nos versículos de número 1, 2 e 3, nós vamos ver Deus falando com Samuel a respeito do que ele deveria dizer para que Saul viesse a executar. E nós percebemos que Deus, ele falou que era para Saul. Vamos ler o que diz os versículos de número 1, 2 e 3? Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, às palavras do Senhor. Atenta, pois, às palavras do Senhor. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. E no versículo de número 3, nós vamos ver o Senhor falando que era para Saul exterminar, destruir tudo que houvesse naquele lugar. Todos, tantos animais, quanto todos, o rei inclusive, todos era para Saul destruir, conforme a palavra que o Senhor ordenara. Porém, nós vamos ver que Saul, no versículo de número 9, ele não destruiu a tudo. Ele poupou a vida do rei Agag e também aos animais, e aquilo que foi desprezível aos seus olhos, ele exterminou. E é importante isso frisar que Samuel, ele diz: atenta para a palavra do Senhor. Atenta às palavras do Senhor. E, queridos,
o que o Senhor ele quer falar conosco, que o Senhor falou comigo nesse texto e que Deus ele quer falar também com você, é a respeito da obediência. Tudo se resume diante de Deus a respeito da obediência. Aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras. Aquele que faz a minha vontade, esse é o que me ama. Então, nós vamos ver que tudo está em volta de obedecer a Deus. As coisas centralizam-se na obediência às palavras, à ordenança, à direção, à vontade, ao que o Senhor está pedindo. E percebemos que no versículo de número 3, Deus diz: destrói totalmente a tudo o que tiver. E no versículo 9, nós vamos ver que Saul e o povo poupou o melhor da terra. Poupou ao rei Agag e ao melhor da terra. E diante dessa sua obediência parcial, no caso, ele fez a metade, mas é a mesma coisa de não ter feito nada, porque obedecer em partes a Deus é a mesma coisa que não obedecer nada. Ou tudo ou nada. Com Deus não tem meio termo, com Deus não tem fazer a metade e Deus se satisfaz. Não, querido. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele é o Todo-Poderoso. Nós devemos dar tudo o quanto nós tivermos. E na verdade nós não temos nada, porque a vida é dele. Então o que nos resta realmente é nós entendermos que nós não temos nada e tudo é de Deus e tudo é para ele. Então eu, como reconhecedora que sem ele eu nada sou, então o que ele me pedir eu devo fazer. Mas eu sei, você é ser humano como eu também sou ser humano. E eu já falhei muito nisso. Eu falhei muito sobre isso. Pensando que o que eu estava fazendo a vontade de Deus. Sim, estava fazendo a vontade de Deus do meu jeito. E não do jeito que Deus me pediu. E não do jeito que Deus especificou que eu viesse a fazer. Nós temos a tendência de não cedermos à vontade de Deus. Nós temos a tendência, muitas das vezes, de nos justificarmos e querer incluir a nossa vontade dentro daquilo que Deus nos pediu. E dentro dessa reflexão que estamos tendo neste momento a respeito de obedecer é melhor do que sacrificar, eu quero trazer outro exemplo bíblico de alguém que se dispôs, mas não a fazer a vontade de Deus. E esse alguém é Jonas, bastante conhecido, até entre as crianças. Nós percebemos o quanto Jonas é conhecido nos louvores infantis. E nós vemos que no capítulo 1 e o versículo de número 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Querido, quantos de nós temos tido esta conduta? Quanto de nós temos escolhido fugir da presença de Deus? Quanto de nós temos feito essa conduta também de Saul? De, em partes, achar que está fazendo a vontade de Deus e, na verdade, você está se enganando. Enganando a si mesmo. Porque a Deus a gente não engana. É melhor obedecer do que sacrificar. E nós percebemos que o não obedecer a Deus vai gerar uma série de consequências. É muito sério, querido, é muito sério, amada do Senhor Jesus Cristo, nós não fazermos aquilo que Deus nos manda. Nós escolhermos fazer do nosso jeito, acharmos que o que fizemos foi a vontade de Deus e na verdade não foi.
Porque ele achou que ele tinha sim feito a vontade de Deus. Saul achou que tinha feito a vontade de Deus. E existem inúmeras pessoas sofrendo as consequências dessas suas escolhas, se opondo a fazer a vontade de Deus, se dispondo a fugir da presença do Senhor, mas não a ceder à vontade do Altíssimo. Isso gera consequências. Isso gera uma série de colheitas que você há de colher amargamente. Lá em Eclesiastes diz, capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele contentamento. Vai descrever o quanto a pessoa vai estar desgostosa da vida. E nós vemos que Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção. A primeira observação que eu quero que você reflita é que quando Deus lhe mandar fazer algo, faça do jeito que Ele falou para você. A segunda observação que eu quero refletir com você é que não faça do jeito que você pensa. Você deve fazer do jeito que Deus mandou fazer, mas não faça do jeito que você pensa. Porque muitas das vezes nós achamos, na verdade nós não achamos. Nós nos colocamos a fazer do nosso jeito, do jeito que nós pensamos está fazendo a vontade de Deus e não está sendo feita a vontade de Deus. Outra observação, não faça apenas uma parte. Se Deus mandou você fazer algo, faça completo. Não faça a metade certa e a outra metade do seu jeito. Faça do jeito que Deus ele mandou você fazer. Não faça do jeito que você pensa e não faça uma parte apenas do que Deus mandou você fazer. A outra observação para nós refletirmos é não fuja da ordem ou da presença de Deus. E a outra observação importante, que essa você deve frisar como todas as demais, não finja que não é você. Nós temos várias formas, né, de lidar com as situações e de também maquiarmos. Nós temos várias formas de nos sairmos daquilo que Deus ele quer. E muitas das vezes é fingir que não é conosco. Nós recebemos a palavra, nós recebemos até uma repreensão. A gente sente quando é conosco, nós sentimos quando Deus está falando conosco. Mas fingimos não ser conosco. Deus, ele está vendo. Deus, ele nos esquadrinha. E ele sabe quando nós sabemos que é ele que está falando. Nós sabemos porque muitas das vezes nós endurecemos o coração para não aceitar a vontade de Deus. Nós ouvimos, mas nós relutamos porque o que nós queremos é a nossa vontade e como aquilo que estamos ouvindo, o que Deus está nos pedindo para fazer é contrário à nossa vontade, então endurecemos o coração muitas vezes, resistimos a fazer a vontade de Deus e fingimos não ser conosco. Mas não esqueça, Deus, ele te vê além da tua aparência. Deus, ele te vê no íntimo, esquadrinha o teu pensamento, esquadrinha o teu coração. E ele sabe que o coração é desesperadamente corrupto. E ele conhece, ele tem o poder de conhecer e de esquadrinhar. Eu quero destacar outros pontos daquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, daquele que se dispõe a obedecer integralmente à vontade de Deus. Então, se atente também a estas observações. Obedecer a Deus não se enquadra no que você acha que está obedecendo. Obedecer a Deus não é incluir a minha vontade.
mas é estar disposto a fazer o que Deus quer que eu faça. Obedecer a Deus é se dispor, muitas vezes, a anular os meus sonhos para viver os de Deus. E aqui, querido, é onde muitos relutam. Na verdade, ainda tem se Deus, o que Ele tem lhe pedido, tem colocado em prova os seus sonhos, os seus objetivos, em decorrente de você ter que anulá-los para seguir a vontade de Deus. Se você fazer isto, você não terá arrependimento algum. Mas, se você não seguir, você viverá dando voltas no mesmo lugar. E depois, no fim da vida, terá arrependimentos amargos. A outra observação a se fazer é que obedecer a Deus é encarar as opiniões contrárias à vontade de Deus e não ceder a nenhuma delas. No caminho que você vai trilhar para fazer a vontade de Deus, você vai encontrar opiniões contrárias, dizendo que é para você seguir uma carreira, dizendo que é para você escolher outra coisa, dizendo muitas das vezes que essa sua decisão não lhe trará benefícios futuros, não vai lhe trazer dinheiro. Mas aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, aleluias, custe o que custar, glória ao nome de Jesus, ela vai ser bem-sucedido. Glórias ao nome do Senhor. Ninguém que se dispõe a fazer a vontade de Deus tem arrependimento. Aleluias! Ninguém que se dispõe a abrir mão de coisas, de sonhos, de seus desejos, de seus anseios, de suas vontades. Ninguém que abre mão daquilo que mais quer para fazer a vontade de Deus, ele terá arrependimento, ela terá arrependimento. Pelo contrário, terá grande gozo, alegria, satisfação. Pode ser dolorosa a jornada, pode ser sim algo caro no princípio, mas no fim será melhor. Glórias ao nome do Senhor, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E o Senhor disse que aqui na terra terá 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Ah, querido, quer servir a Deus? Se disponha a fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Se disponha a cumprir a determinação de Deus, custe o que custar. Você nunca se arrependerá de escolher a vontade de Deus. Eu finalizo dizendo uma frase para você. Resista a tudo e a todos, menos a vontade de Deus. E eu quero orar pela sua vida neste momento, agradecendo ricamente a esse Deus tão grande, que nos ajuda a fazermos a sua vontade. E você pensa que para mim estar aqui é fácil? Ela é corajosa. Ela é muito corajosa. Como esta menina, como esta mulher, ela é forte. É não, querida. É não, amada. Não é. Deus sabe que eu nunca quis me expor desta forma. Mas aprove o Senhor escolher este caminho para que eu trilhasse. Relutei sim contra a vontade do Senhor. Mas eu fiquei dando voltas no mesmo lugar, não saía do lugar, tudo que eu escolhia dava errado. Mas quando eu me dispus a fazer a vontade do Senhor, relutando contra opiniões contrárias,
Eu tenho visto a poderosa mão do Senhor sobre a minha vida, me aprovando. Não há nada melhor nesta vida do que sermos aprovados por Deus. E não há nada mais triste nesta vida do que sermos reprovados pelo Senhor. Saul foi reprovado por Deus. Não seja reprovados. Não seja reprovado pelo Senhor. É muito triste, né? Na escola, na faculdade, num curso, a gente reprovar em alguma disciplina e ter que cursar tudo de novo. Querido, pior ainda é com o Senhor. É muito pior. Então, não relute contra a vontade de Deus. Não relute contra a vontade do Senhor. Resista a tudo e a todos, menos a vontade de Deus. Então, vamos orar agradecendo ao Senhor neste momento por esta reflexão tão tremenda, tão poderosa. Vamos orar comigo? Senhor, Deus amado, eu te agradeço por este momento tão singular, tão maravilhoso de estar na tua presença. E esta palavra tão poderosa que adentra os nossos corações, Senhor. Nos ajude a fazermos a tua vontade. Eu sei que não é fácil, ó Deus. Eu sei, Senhor, que muitas das vezes são coisas que nós não queremos. Mas o Senhor, meu Deus, tem os seus caminhos melhores para nós. Mesmo que muitas das vezes pareça que abrir mão, estamos perdendo as coisas que queremos, mas são conquistas excelentes e maiores daquilo que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, Senhor. Ajuda o teu servo, ajuda a tua serva. Ajuda este ouvinte, esta ouvinte a querer a tua vontade, a te servir, Senhor. No seu santo nome eu te agradeço, abençoa este lar, esta família, este casamento, a saúde, as finanças e, Senhor, principalmente a vida e intimidade contigo, Pai. Obrigada por tudo, no seu santo nome eu te agradeço. Amém e amém. Que maravilha. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.